Ah, chat! Boa noite. Bom, senhores. Ai, ai. Zicando o Guilmin, velho. Não tem como, ou da gênio. Essa ficou brava, tá? Muito boa. Então, hoje, como tá falando o título, eu tenho que criar conteúdo pro segundo canal, né? Que eu percebi que eu não posso lá em 2 semanas. Aconteceu porque antes, né, eu ficava dividindo a atenção lá entre React e Gameplay, aí ficava mais fácil você ter frequência, né? Só que aí as principais sériezinhas que eu tava querendo levar pro canal lá acabaram e minha frequência de live de React diminuiu um pouco, né, na Twitch. Fora que também eu usei uma live que eu ia usar no canal secundário e eu acabei usando no principal, né? 2 vídeos dela. E isso me fez ficar 2 semanas sem postar lá. É, acontece. Então, hoje é pra isso. Criar conteúdo nessa porra e eu vou falar depois. Amanhã, se pá, ou depois de amanhã, quando der. Talvez amanhã, porque se pá, amanhã não vai sair vídeo grande no primeiro canal, né? Vai ser provavelmente um short e tal. Inclusive tem que começar a procurar trazer uns shorts de diferentes lá pro primeiro canal, né? O principal. Porque por mais que eu goste dos shorts que eu tenho lá, eles são shorts de game, né? Gameplay. E querendo ou não, não é um canal de gameplay. Pelo menos não é mais. Já foi no passado. Por mais que sejam momentos muito legais, né? A maioria deles ali foram bem legais. E vale a pena de certo modo. Mas talvez pro YouTube, né? O algoritmo dele não case muito bem, né? E aí, Supremo? Bom? Agora que eu vi a mensagem, né? Por algum motivo demorou a chegar. Oxe. Enfim. Eu tô ligado que vai sair depois de amanhã, eu vi no Twitter. É, tudo certo, amanhã sai um short e depois de sexta-feira sai, né? Sextou com o Rodrigozinho. Finalmente. Musiquinha do nosso querido Smoke. E sexta-feira vai ter, né, a live do Mal, né? Espero que ele apareça aí, né? Na sexta-feira. Ele sabe, ele que marcou. Então eu espero que ele apareça sexta pra gente fazer essa porra. E One Piece vai ficar pro sábado, beleza? Eu vou fazer a live de One Piece no sábado. Aí depois que eu terminar a live de One Piece, aí não importa quanto tempo leve. Se levar entre meia hora ou 1 hora e meia, não sei, mas vai ser uma live de One Piece. Acabou ela, eu vou fechar a live e abrir ela de novo. E aí na segunda metade eu continuo como um anime, né? Porque eu tenho que fechar pra poder colocar lá a opção de tirar fora o VOD. Senão eu vou tomar strike. Eu... Bom, acho que começar com um react do Danael até vale, né? É um bom jeito de começar aqui. Vamos lá. Falando sobre como detalhes são importantes em adaptações e como o Avatar da Netflix falha nisso, do Danael Fernandes. Vídeo para hatear a série meme do Avatar? Tamo junto. YouTube, vamos YouTube! falar sobre uma coisa muito importante na hora de adaptar uma obra para outra mídia ou para outro formato, tipo um live action, que é algo que muitas vezes ignoram e o produto, no fim das contas, acaba saindo um pouquinho pior por causa disso. Eu meio que sapateio nesse canal ao redor do assunto de adaptações, Sim. em grande parte porque é muita coisa para se falar, então é melhor ser falado aos poucos. E recentemente saiu a série de Avatar, que faz muita coisa errada. Não existe nenhum problema lógico de uma adaptação se diferenciar do material original.
original. Obviamente. Certo? Quando você pega uma obra de uma forma de mídia e traz pra outra, você tá mudando toda a forma de linguagem dela. Claro, claro. Além de você estar mudando o público-alvo, Também. de certa maneira. Quem adora ler HQ não é necessariamente a mesma pessoa que adora ir no cinema. Necessariamente. Quem é muito, muito, muito fã de animação pode não ser a mesma pessoa que gosta muito, muito, muito de ver seriado live action. Seriados com atores mesmo. Além de várias outras coisas, por exemplo, a barreira cultural de diversos países. Sim, sim. Eu tô acostumado com animes e coisas de cultura oriental hoje em dia, mas... É por isso que eu não fico tão grilado com esse tipo de coisa, né? Quando tem a oportunidade de ter uma adaptação de alguma coisa. Porque é a maneira de você trazer esse tipo de conteúdo para um público que justamente não veria, né? Eu fico meio tiltado quando eu não consigo consumir a parada, né? Quando a adaptação ela peca tanto na parada que eu não consigo ver, sabe? Sou totalmente favorável a adaptações em live action, não sou o contrário, não sou esse pessoal que fica, ai meu Deus, outro filme live action, por que a Disney tá fazendo outro filme live action? Porque ela quer ganhar dinheiro, entende? Não adianta. Eu sou favorável a adaptações de live action sim, porque eu gosto, né? É uma oportunidade de você revitalizar a parada às vezes, e trazer novamente um público novo para consumir esse troço. Fazer outra perspectiva, né? É um bagulho que eu gostaria de ver, né? Eu sempre fui meio grilado esse tipo de coisa desde que eu era pequeno. Tudo que eu assistia como desenho, eu ficava, caramba, será que hoje vamos fazer um filme disso? Porque eu achava na minha cabecinha que era só pegar e fazer o Ctrl-C, Ctrl-V e tava tudo certo. O problema era, eu cresci numa geração que sempre teve trauma, né, por adaptações em cinema, de qualquer coisa praticamente, né? Como ele falou, adaptações não tem problema de pegar e mudar troço. Fato. O problema é, no passado, acho que foi mudando gradativamente, mas principalmente no passado, a maioria das vezes que rolava adaptações, né, os estúdios se metiam demais na direção que essas porra ia e perdia o cerne da parada, tá ligado? Adaptava até demais. E aí eles meio que não sabiam no que eles queriam mirar. Se, como o Daniel falou, você mira em alguma coisa. Não dá pra você mirar em atirando pra todos os lados. Você quer pegar o público novo, o público antigo que acompanhava, né, o desenho original, seja lá o que for, né? Ou talvez o público casual de cinema. Você não tem como sair acertando todo mundo, é muito difícil. E às vezes eles tentavam meter essa daí, ou mesmo só ignoravam o público básico que consumia a parada, focavam em algo totalmente diferente, e aí essa grande parcela de fã se sentia traído, achava o negócio uma merda, uma adaptação lixo do caralho, porque mandava tudo. Aí é foda. Então a gente tem esse detalhe, né? Mesmo assim, eu sempre cresci querendo ver mais e mais adaptações de live action, né? Porque, como eu falei, é como você rever novamente para uma outra metragem, né? Nova perspectiva, né? Eu fui uma criança que cresceu vendo Dragon Ball na TV aberta. Eu sou velho, E a gente não tinha a opção de ter como assistir o negócio a qualquer hora, ou essa gama vasta de qualquer coisa para substituir. A gente só tinha aquilo e a gente tentava ver o máximo possível para ocupar o tempo. Então a gente focava nas coisas que mais chamavam a nossa atenção. Dragon Ball era uma delas. E passava todo dia, segunda a sexta, né? Salvo engano, não tinha no sábado e domingo, que era uma merda. Mas de segunda a sexta, você tinha lá Dragon Ball. E a gente ficava revendo em loop aquela porra. Justamente por isso. A gente cresceu vendo essa porra e nunca cansava, sabe? Então, ver um bagulho em original que a gente já gosta pra caralho em live action é meio que isso, só que uma perspectiva nova. Consegue entender? É uma revitação, né, da parada. E revisitar esse troço com a perspectiva de um live action, na minha cabeça sempre foi um negócio da hora, né? De se imaginar como eles conseguiriam fazer pra adaptar essas coisas, pra não ficar tosco, não ficar zoado, né? Enfim, é interessante, eu sempre gostei bastante, né? Só que, infelizmente, quando eu vi o anúncio dessa porra, no começo eu me animei porque eu vi que os diretores de Avatar estariam na adaptação, mas a partir do momento que o negócio foi avançando e eles saíram fora por diferenças criativas, eu pulei fora do barco, entende? Uma coisa é você dar o negócio da mão da altura da parada e ele falar e cagar, porque ele não mexe nessas porra e tal, e aí fazer o quê, né? Paciência. Outra coisa é, no meio do caminho, os autores forem demitidos ou saírem fora porque sim, porque tretaram com a produção e claramente está interferindo no que eles querem fazer.
Se você não quer deixar a pessoa, né, que produziu a parada, que sabe como vai construir essa adaptação melhor possível, se dá quando meter a mão nessa porra, como é que esse negócio vai dar certo? Pode ser que até que dê. Pode ser que dê. Tá ligado? Mas eu duvido pra caralho. Então a gente já metiu o pé fora. No fim, quando saiu esse troço aí, que, vamos ser sinceros, ficou meio a meio, né? Foi renovado e tal, vai ter os 2 últimos livros lá, pra terminar a parada. E beleza, maravilhoso. Teve, como eu falei, pro lado pessoal, que eu acho que o pessoal que não acompanhou o Avatar como desenho, talvez deve ter amado a parada, um novo mundo, um universo rico pra caralho. Pô, deve ter sido um sucesso pra esse pessoal e eles vão completar o final. Da hora. Agora, pra quem que é fã da parada e queria ver uma adaptação pica do bagulho, diferente do que foi aquele filme horroroso, fica esse gosto de poderia ser melhor. Né? Então é triste. Se você mostrar um anime pra alguém que jamais consumiu um anime e só consumiu mídia americana, eles vão estranhar. Então faz sentido numa adaptação você mudar muitas coisas pra ser mais palatável pra esse outro tipo de forma de arte e pra esse novo público. E essas mudanças também podem e devem ser narrativas, mudando elementos da história pra que a história flua melhor ou siga o seu conceito diferente do que aquela história deveria ser. Isso em geral é como adaptações são. Ou mesmo fazer alguma coisa específica de uma maneira diferente, mas que no fim dá no mesmo, né? Por isso que nesse canal você me vê muitas vezes analisando uma adaptação como uma coisa própria. Eu amo Duna, mas se eu não amasse Duna, eu ia gostar do filme de Duna? Essa é a visão que eu tenho aqui nesse canal. O problema é que quando você faz uma mudança mais brusca na sua adaptação, você precisa olhar o redor dela. O que significa pra história em si do que você tá fazendo? O que significa pras outras coisas que você tá tendo que adaptar? Porque histórias são repletas de detalhes. Coisas dentro de uma história conectam-se uma à outra. Claro. De forma lógica e de forma temática também. Agora vamos parar com a conversa mais esotérica e ambígua aqui. Vamos bora falar meter realmente pau do que eu tô dizendo. Com isso vamos falar um pouquinho da série de Avatar. Falar à vontade. Nessa série eu critiquei uma certa decisão de adaptação que eu não lembrava 100% se era feito da forma que eu lembrava. Então eu pedi para as pessoas falarem no comentário se estava certo e as pessoas falaram que estava certo. Beleza. Na série original de Avatar, a Lenda de Aang, Aang é o Avatar. Ele claro. 4 elementos e tal. Só que ele ficou congelado por 100 anos em um iceberg. E perto do final da primeira temporada, nós descobrimos que isso aconteceu porque ele fugiu, pois queria escapar da sua vida como Avatar. Claro. Ele era uma criança de 12 anos que foi forçado a viver essa vida que ele não queria. Então ele fugiu e acabou ficando congelado por 100 anos. E aí a Nação do Fogo atacou e aí rolou uma guerra. No caso, está rolando. Rolou uma guerra, mas antes, deixando mais claro, rolou um genocídio. A Nação do Fogo ela extinguiu uma nação inteira. Que são, no caso, eram os Nômades do Ar, povo do Aang, foi extinto. Deixando isso aqui claro. Na série, entretanto, o Aang não foge. O Aang descobre que ele é o Avatar, ele não leva essa coisa muito bem e ele decide voar um pouquinho no bisão voador dele pra dar uma espairecida. Meio que colocar os pensamentos em ordem e ver o que fazer agora. Absorver essa nova situação dele. E aí, enquanto ele tá voando, ele acaba parando congelado no iceberg. Isso é só um detalhe. Isso é apenas um detalhezinho. Mas pra falar, não, uma adaptação, ela pode. Né, o resultado final disso daqui é o mesmo. Ele vai ficar congelado, sem não se passar, e ele vai renascer no mesmo local e momento que é no show. Só que isso tira todo o peso dessa situação. O fato dele desistir, né? Esse peso do que ele se ausentou 100 anos por egoísmo, né? Tecnicamente. Então, é uma puta cagada, na verdade. Porém, um detalhezinho que muda completamente como essa história funciona, pelo menos de um ponto de vista simbólico. Claro. O Aang do desenho pode ser visto como um covarde, alguém que fugiu, alguém que abandonou as suas responsabilidades. Tem um rolê de que, tipo, se ele não tivesse feito isso, ele teria morrido, com certeza. Tem isso também, né? Ele obviamente teria morrido, a Nação do Fogo teria matado todo mundo lá e ele, né? Só que aí ele teria renascido na tribo da água, basicamente. A Korra não existiria, nasceria outro Avatar, e a gente não sabe do que aconteceria a partir daí, né? Então, ele ficar preso no iceberg foi o responsável também por a guerra chegar ao fim. E a Nação do Fogo perder a guerra no final, justamente por isso. Ele era uma criança que não sabia fazer nada ainda. Mas isso ainda assim não tira o peso que ele mesmo e outras pessoas colocam sobre ele. Ele fugiu, o mundo entrou em guerra e ele só não estava ali. Ele agora tem uma responsabilidade. E isso ajuda muito no arco de personagem. Cara, tá literalmente na abertura. A Katara, quando tá fazendo aquele monólogo pra explicar na abertura como que funciona esse mundo e o que tá acontecendo, fala que o Avatar, que é o cara que domina os 4 elementos, o único que pode fazer isso é a pessoa que tá ali pra trazer o equilíbrio. Ela diz, né, que ele some, né, quando o mundo mais precisava dele, ele some por 100 anos. Tá ligado?
O negócio tá no cerne da parada. Mexer nessa porra já começa já a desmoronar o bagulho, né? Se você muda a fundação que era pra ser o sólido do negócio, como é que você quer mexer no restante e fazer funcionar? Não tem como, cara. Dele. Na série, ele não fugiu. Ele não fez nada de realmente errado de um ponto de vista moral. Ele foi dar uma volta, rolou um acidente. Ele não precisa de um puta arco pra se tornar mais responsável, quando a história nunca realmente aponta que ele foi irresponsável. Mesmo que, de novo, se ele tivesse ficado atrás, ele morreria. O problema com a maneira como o live action trata isso é que eles continuam com todo esse plot de que o Aang foi irresponsável. Ou pelo menos que ele se sente irresponsável e todo mundo ao redor dele sente que ele foi irresponsável. Bom, mudar né? este detalhe não seria um problema se isso não fundamentalmente mudasse várias coisas na história, não só de um ponto de vista de adaptação, mas de um ponto de vista de lógica. Porque não é como se tivessem feito isso de uma maneira meio pra caracterizar o Aang. Ele se sente responsável, mas que não seja exatamente a culpa dele. Todo mundo culpa ele, mas ninguém realmente entende que não foi exatamente isso que aconteceu. Claro. Não, ele se sente responsável por ter fugido, mas que ele não fugiu. E isso guia o arco inteiro dele. Não é assim que deveria funcionar. Você mudou o desaparecimento do Aang, mas você não mudou o ao redor do desaparecimento do Aang. A reação das pessoas. Você nem escreveu ao redor disso pra que essa roteiro bom pra caralho. culpa que coloquem nele tenha um outro significado. É só um detalhe que foi mudado e os detalhes ao redor desse detalhe não foram mudados. E essa ideia de detalhes não muito mudados é algo que é bem forte nessa série. Parte do ponto material original é que são um bando de crianças querendo parar uma guerra. Sim. Então, ao mesmo tempo que, né, tem o plot todo sério e relevante de Avatar, eles também vão lá se divertir e fazer. São crianças, né? A série animada é muito legal por causa disso, é uma mistura desses dois lados. É, a série live action é um bocado mais séria e se foca muito mais na questão da guerra mesmo. Então tem menos momentos de leveza pros personagens. Porém, às vezes tem, especialmente com o Aang, mostrando, olha, ele é só uma criança. E aí com isso, às vezes vem o tema de como é que uma criança vai conseguir parar essa guerra. Que é um ponto muito importante no material original, sim, mas aqui é só meio estranho de estar presente. Porque os personagens só agem como crianças de vez em quando. A maior parte do tempo eles parecem adultos menores, é só isso. Então mesmo se você ignorar a questão de adaptação, isso não é bem entregue. Porque é um ponto que não tá presente em 90% da história, e aí, às vezes é apresentado e você fica, não tá, é verdade, eles são crianças. Isso é importante de manter em mente. Pena que a série não mantém isso muito em mente. A série de Avatar muda algumas coisas e não vê a implicação dessas mudanças. E isso é um problema na hora de fazer os detalhes dessa obra. Claro. Agora vamos falar de uma outra adaptação recente que manda bem no conceito de detalhes, que é Duna. Eu não falei nenhum grande spoiler de Avatar, porém eu vou dar alguns spoilerzinhos do primeiro livro e segundo filme de Duna. O segundo filme é tipo Duna parte 2, então tem isso. Caso você... Entendi. Ele até falou aqui do negócio do base, do motivo do Aang não ter morrido lá e ter sido congelado e tal. Mas não é apenas a única falha gigantesca que tem ali, né? Quero dar spoiler também, nem coisa do tipo. Mas saibam que esse tipo de coisa, como o Aang, né, não ser congelado porque ele fugiu e porque foi um acidente, no caso, que muda toda a história do personagem, isso acontece em ambos os momentos, né? E com vários personagens ali relacionados ao redor do personagem, né? Seja da Katara e do Sokka, né? Que não deixou de ser um personagem que tinha um arco, né? Que ele é basicamente um cara machista se tornar uma pessoa melhor, né, e perceber que estava errado no passar do tempo, que isso aí é removido para suavizar, né? E a Nação do Fogo, que deixaram de fazer o bagulho né, muito mais forte, por assim dizer, né, do que a Nação não faz, é como o genocídio, fica meio suavizado. Então, cara, você tem o bagulho, né, o material original, que pra mim, na minha visão, é bem fácil ser adaptado. Você não tem que mudar tanta coisa ali. A maior dificuldade seria as partes do CG, tá ligado? É fazer funcionar, né, as dobras, fazer funcionar as criaturas, né, fazer funcionar momentos de combate, né, seja com técnicas e com movimentos que soem realísticos e não soem tão bobos, por assim dizer. Porque num desenho, num anime, certa coisa vai funcionar, que você pega esse negócio e transfere pro live, aí não funciona nem fudendo, né? Ficaria bobo, meio piegas, tá ligado? Então, a porra do negócio, ele não sabe o que quer fazer. Ele é, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Dois lados ficam lutando o tempo todo, basicamente. É fraco. E não recomendo.
vocês não queiram ver porque vocês ligam, vai pra esse tempo aqui. Se vocês não ligarem, só vem comigo. Deixa eu explicar umas coisinhas e vamos usar drogas pra entender essa merda. No primeiro livro de Duna, tem uma sessãozinha onde a personagem Jessica toma uma substância que ativa sua memória genética. Ou seja, ela começa a lembrar da vida da avó, da bisavó, da tataravó e blá, 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 blá. O problema é que quando ela tomou essa substância, a Jessica tava grávida. Com isso, a bebê dentro de seu ventre também passa a ter as memórias da avó, bisavó, tataravó e blá, 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 blá. Ela se torna uma pré-nascida, o que significa que ela adquire consciência dentro do útero. Caralho. Quando ela nasce, é apontado que ela não parece uma bebê normal. Se alguém tá conversando perto dela, ela vai virar a cabeça e ficar prestando atenção como se fosse um adulto mesmo. Só que um adulto que não consegue se mover direito ainda, porque ainda é um bebê. Com 2 anos de idade, ela já tá andando por aí de boas, conversando com as pessoas como se fosse uma mulher adulta. Basicamente, uma mulher adulta no corpo de uma criança de 2 anos. Isso é um conceito muito legal e muito maluco. Afinal, se ela tem memória de várias vidas na cabeça, faz sentido ela já saber o processo básico de crescimento. Então ela não precisa passar por isso de novo, essencialmente. Isso, entretanto, é quase impossível de fazer num filme. Claro. Imagina uma bebê de 2 anos andando por aí. É meio foda, né, irmão? Então o que o filme decidiu fazer foi manter a criança dentro do útero. A Alia não nasce em Duna Parte 2. Ela conversa com a mãe de dentro do útero, e é isso. Essa mudança faz sentido, porém implica em algumas outras mudanças. Porque no material original, o Paul, que é o protagonista, fica alguns anos com os Fremen, o povo nativo do planeta. Não faz sentido a Alia ficar dentro de um útero por 2, 3 anos. Portanto, o tempo é diminuído para que isso faça sentido. E com isso é removido um ponto importante do final do primeiro livro, que é o Paul tem um filho. E esse filho morre na batalha final. Essa morte diz coisas sobre o Paul e tem um peso simbólico. O pai do Paul morre no início do livro e o filho dele morre no final. Ele perdeu 2 figuras masculinas que ele amava. O que isso significa pra ele? Muitas coisas. E absolutamente nada disso pode estar no filme de uma maneira que ainda faça sentido. Então o que eles fizeram foi mudar um pouquinho algumas coisas e alguns simbolismos para que passe a mesma mensagem no fim das contas. Eles deram um foco maior à origem genética do Paul, dando um ênfase maior no fato de ele ser da família também do Barão Harkonnen, que é basicamente o vilão desse filme. E ao invés da rima do início e final da história seja o pai e o filho do Paul morrendo, agora é a invasão que os Harkonnen têm sobre os Atreides no primeiro filme e a invasão dos Fremen contra os Harkonnen no segundo filme. Os dois são filmados e apresentados de maneira parecida. E isso tudo leva para um ponto muito parecido no fim das contas. Só que o caminho para isso é completamente diferente. Exatamente. Porque teve uma mudança chamada Alia. E o roteiro precisou pensar em como fazer isso funcionar. Isso é o que você tem que fazer quando você se importa com o seu roteiro. Quando você fazer uma pequena mudança, você não pode jogar essa porra lá no meio e esquecer as outras coisas que claramente mudariam por causa dessa porra que você acabou de inserir. E valeu. Sabe? É o que eu falei mais cedo. Você pode chegar no mesmo lugar numa história, em uma adaptação dessa história, seguindo um caminho totalmente diferente, mas que no final o resultado seja o mesmo. Fazendo isso daí sem desmoronar tudo. Tem que, pensar. Isso é uma boa maneira de adaptar uma história, é entender os seus detalhes. Detalhes são muito importantes em qualquer história. Quando você passa uma história de uma forma de mídia para outra, você precisa compreender que os plots que você vai alterar estão envolvidos em outros plots também. Ao mudar uma coisa, tem que mudar muita coisa para que tudo faça sentido coerente, tanto simbólico e filosófico, quanto físico, literal. Isso é algo que eu acho que algumas adaptações pecam um pouquinho, e deveria ser, né? A galera tem que prestar mais atenção nisso, é isso, esse é o ponto do vídeo. Beijos. Enfim, é isso, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! E até. Bom vídeo. Em resumo, não vejo Avatar live action. Vejam o desenho. Foda-se os live action. Tamo junto. A Twitch me jogou no loop de ADs. Você que está ficando cansado de ficar preso em loop de ADs, toma 10, 15, 20, 30 ADs na fuça a cada 15 minutos, porque a empresa que está, hosteando essa live aqui é uma empresa filha da puta. Que tal você jogar o Prime na live? Aqui, com o Prime, você consegue o quê? Acabar com essa porra desse monte de AD filha da puta, que é inconveniente pra cacete e tá sempre te azucrinando pra caralho. Deixe o Prime aí, é bem baratinho, 10 contos, se eu não me engano, se não for um pouquinho mais que isso aí, não sei se mudou o preço, mas você, além de conseguir um streamer de diversos conteúdos ali na roxinha, você consegue cada mês um Prime de graça para usar no seu streamer favorito. Então, assine o Prime. É isso, aprendi com Gordo Animes.
Cronosfera Propagandas. E o que tem para agora? Eu acho que a maioria aqui sabe. Já vi, já. Propaganda do antinazista da Disney, já vi, já. Tô caçando coisa aqui. Ver se tem alguma coisa pra ver. Tem uns bagulho velho. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa velha aqui. Que eu ia ver e não vi. Não é esse aqui, não. Cadê? Aqui. Cara, esse vídeo aqui tem 1 ano que tá pra eu fazer react e eu não fiz, do Piscine falando da queda colossal dos jogos de anime, né? Então apenas cinema. Aí, ó. A queda dos jogos de anime, queda é apelido, né? Do nosso querido cenário memerente. Jogos de anime, um bagulho que eu acho que todo mundo aqui no canal já teve alguma experiência, né? Principalmente se você teve um PS2 e tu jogou aquele Cavaleiros do Zodíaco. Ou eu fiz o react dessa porra já e eu tô fazendo react de novo. Estou confuso. O Budokai Tenkaichi 3, Naruto Ultimate Ninja 5. Puta, esse daí eu não joguei não, Piscine. Que porra é essa de Naruto Ultimate Ninja 5 de PS2? Tá certo isso aí? Essa porra não era no PS3 não? Oxi. Como eu queria que tivesse parado só nesses jogos aí. A evolução pra internet foi um erro em alguns sentidos, tá ligado? Você viu dos jogos de anime do Daniel. Provavelmente, né? Eu lembro que eu tinha feito alguma coisa do tipo. E quando a gente entra na página de animes da Steam, a gente consegue ver muito bem alguns desses erros. Não tem como mostrar. Ô, Piscine, as pessoas têm direito a jogar jogos diferenciados, cara. A Steam, ela funciona com, basicamente, uma loja para todos os públicos possíveis, né? Ela é como uma antiga locadora. Não sei se vocês pegaram essa época, né? Mas a locadora tinha todos os gêneros possíveis, né? Ela tinha separado em cada mostruário filmes de comédia, filmes de aventura, filmes de ação, filmes de mistério, filmes de terror, né? Enfim, todos os diversos tipos de filmes era separadinho em cada lugar, né? Catalogado muito bem. E tinha, geralmente, uma sala separada ali pro pessoal colocar os filmes, né? Um público mais velho, por assim dizer, né? Pra criança não chegar lá e ver essas porra, né? Por mais que muitas não ligavam muito pra isso e tal, né? Mas enfim, o caso da Steam é igual. Então não tem como condenar a Valve, muito menos ficar putinho por causa disso. Porque a empresa colocou isso. Desculpa, é meio bobo. Mas é claro que os jogos de anime como Dragon Ball, One Piece, Parará, também decaíram bastante, tá ligado? Sim. E hoje a gente vai estar falando exatamente dessa queda que rolou nos jogos de anime. Só que estou com medo dele puxar uns argumentos focados em coisas meio foda-se pra caralho, em vez dos problemas mais contundentes, né? antes, o de sempre. Normal, né? Vamos nem perder tempo com isso, você sabe. Então vamos direto pro conteúdo. Conteúdo! Bom, antes do papo começar, eu quero deixar um bagulho bem claro. Jogos de anime na atualidade não são todos ruins, tá ligado? Óbvio, né? Olha só, que milagre o Vicine falando óbvio, mas falando certo, cara. Que milagre. Por que você não faz isso aí toda vez pras coisas que você fala, velho? Porra, direto você fala cana bobagem. Que se você resumisse a isso aqui, evitaria tanto problema. A gente tem os nossos Neon White, tem os nossos remakes de Final Fantasy VII, tem Genshin Impact, tirando a parte do gacha ali, que é bem bosta. Que por mais que não... Genshin Impact é jogo de anime? Não, até onde eu sei, não ganhou anime não, porra. Oxi. Que viagem é essa, Piscine? Tem um... Vai ganhar anime ainda, né? Mas ainda não tem. Então, tecnicamente, não é. Ou eu tô doido?
por trás, o estilo, a estética é de anime, tá ligado? Ah, mas porra, emular estilo e estética não quer dizer necessariamente que o bagulho é do gênero, caralho. Oxi, que viagem é essa, doido? É cada coisa. Então eles estão tudo nesse mesmo balaio. Só que tem uma Não, parte você tá loucão, velho. que decaiu muito, tá ligado? E é exatamente nela que eu vou estar focando aqui. Só pra ninguém falar que eu tô sendo unilateral Nenhum que ele citou é jogo de anime. Começamos bem. também. Então vamos começar com a... a saga clássica, filhão. Aquele tempo que você ia na feira e comprava Cavaleiro dos Zodíacos Pirata, que a opening não era japonesa, era a versão brasileira. E o jogo e a continuação dele eram muito bons, tá ligado? Tinha mecânica... Não tô ligado, não. Nunca joguei os Cavaleiros do Zodíaco. Sabe por quê? Porque eu só assistia mesmo. Porque só me interessava isso mesmo. Porque eu nunca fui fãzaço da parada e com o tempo fui enjoando do negócio, né, e tal. Meus amigos são muito mais fã do que eu dessa porra aí e tal, né. Enfim, mas jogar jogos de CDZ não tenho memória de ter jogado nenhum. simples o suficiente pra você entender e umas mais profundas, que se tu fosse bitolado tu conseguia virar um pro no bagulho. Uma porrada de jogos do Naruto, filhão, principalmente o Ultimate Ninja 5, que, mano, aquele jogo era incrível, tinha personagem pra... Esse daí da tela não é o Ultimate Ninja 5, né, esse daí é o Naruto, o famoso Naruto Shippuden 2, né. Eu posso estar ficando maluco, mas não é o mesmo jogo não. O modo história era bem fiel à história do anime em si, o jeito de você desbloquear os personagens... Exatamente, esse daí é o Naruto Ninja 2, né? Não o 5. De onde tinha que ser o 5, Piscine? Tendo que explorar o mapa, era um bagulho que fazia tu aproveitar 100% do que tava ali. Não era um mapa grande só por ser. Sem contar que essa parada de desbloquear os personagens... É basicamente o tipo de história de anime que é legal de ser acompanhada, né? Você tem um mundo semi-aberto, por assim dizer. São mapas que você pode explorar pra caralho, pegando colecionáveis, pegando coisas que vão te ajudar na gameplay dentro dele. E também enfrentando coisas, né? Arrumando batalhas e tal. É interagível com muita coisa. E realmente era interessante. Por mais que em certos pontos era um tanto quanto repetitivo também. Não dá pra dizer que não é. Era colocado mais pra frente, ou seja, você jogava a história e depois você voltava com backtracking aos poucos pra desbloquear outros personagens. Diferente de hoje em dia, né? Onde você tem que comprar os personagens. Também, né? Que legal, hein? Inclusive, falando de um trauma aqui, eu não sei vocês, mas eu tinha um amigo que ele só jogava ou de Rock Lee ou de Guy. Malandro, o moleque era a apelação pura. Tá certo que eu jogava de Sasori, né? Então eu não tô em muita posição de fala aqui também. Poxa, o Sasori ele é forte mesmo, mas... O que o Sasori é apelão? Não tô entendendo. Você pega o Minato e você arrebenta com ele. Não tem nem como clicar. Kai Tenkaichi 3 fala por si só, né, filhão? É o jogo que mais acerta em ser... Sei lá, o Gaara arrebenta ele também. E o Gaara é meio lento. Um ball, tá ligado? Cenário destrutível, modo história Sasuke. Da hora, personagem pra caralho. Apesar que a maioria deles era só um reskin de outros personagens, mas tudo bem, né? Pelo menos tá ali. O primeiro Jump Force também saiu nessa época, tá ligado? Tinha menos personagem? Tinha, mas pelo menos era um bagulho legal, tá ligado? Os gráficos até que eram bons, a gameplay basiquinha ali, não tinha nada demais. E também era o único jogo que tinha a galera do One Piece que era bom nessa época, né? Sem contar, mano, os vários outros jogos de anime que a gente tinha nessa época. Mano, tu podia pegar praticamente qualquer jogo de anime na feira que tu ia saber que o bagulho era bom, tá ligado? Tirando o Vento Áureo, né? Aquele jogo ali a gente ignora. Só que é claro que todo esse sucesso com os jogos de anime acabou acontecendo o óbvio. O mercado de games ficou de olho. E aí, meus amigos, aí veio... Vamos ver se ele vai falar o negócio na moral, né? A queda, filhão, já começou no PS3 e no Xbox 360, principalmente no 360 com o Kinect, que tinha o lendário Dragon Ball Kinect, que é tão ruim quanto soa. O Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution, que se você comprou quando tu era mais novo, tu ficou completamente confuso de como jogava aquela bodega. O jogo era esquisito, filhão, sem contar que ele não focava em nenhum arco de Naruto, ele era um jogo de Naruto filler. É uma piada pronta isso. E o meu pessoal que pega aqui no meu coração, Yu-Gi-Oh! Millennial Duels. O que eu estou observando? Tá, né? Chroma Key. Malandro, é sério que no PS2 me sai Duelists of Roses, que era um jogo que tinha animação de luta pra todas as cartas, um tabuleiro interativo que quebrava esse bagulhinho de ser cartinha ali uma na frente da outra, e a trilha sonora. A trilha sonora que...
Ok. Meu Deus! Pra no PS3 a gente ter o quê? Fundo cibernético. Só. Você não tem mapa, você não explora, você clica, escolhe o seu oponente e joga. Acabou. A queda é você comparar, sei lá, escolhas de design do jogo? É isso que ele tá dizendo? Só? Que pra mim tá de boa, porra. Não mudou porra nenhuma. A única coisa que mudou foi o mapa. E não tem mais as animação 3D? Os caras gastaram menos dinheiro pra orçar a parada. Acabou. Pô, pelo amor de Deus, filhão, como os caras não aprenderam nada nem com o Yu-Gi-Oh! GX, tá ligado? Que o jogo, pra quebrar esse estilo mais clássico do Yu-Gi-Oh!, que é só jogar umas cartas ali na frente da outra, colocava um mundo pra você explorar, amizade com os personagens pra você ir fazendo e uma continuidade pra história. Eu não sei, cara, eu adorava os jogos de Yu-Gi-Oh!, mas sinceramente, velho, essa franquia mandaram de arrasta pra cima completamente. E que a gente tá focando em Yu-Gi-Oh! Que não tem nada a ver com a maioria das gameplays dos outros jogos de anime piscine, que são basicamente genéricas e um clone do Naruto, que é o bagulho, a crítica correta nesse ponto aqui que você tem que fazer. Exatamente. Assim, a gente também tem que ressaltar que nessa época do PS3, do 360, ainda saíram alguns jogos de anime de respeito. Jojo ganhou um jogo de luta que, pô, era bem bom, tá ligado? Ainda é bom. Apesar, né, de ter uns combos infinitos que você dava 100-0 no cara, mas tudo bem. Também tive... Essa crítica é meio merda, porque jogos assim existem até hoje, né? Sem querer farpar. Dá pra você fazer esse tipo de coisa em praticamente todos os jogos de luta. Ou tô doido? Temos outro jogo da Jump Force que tinha uns gráficos legais, uma gameplay ali ok. Pena que foi o último, né? Depois a gente fala mais disso. E como A esqueci... gente vai parar no Jump Force atual, que não existe mais, graças a Deus? Como é que citar essa porra, velho? de Cavaleiro do Zodíaco que saiu completamente dublado aqui pro Brasil, filhão. Pô, isso daí é um bagulho legal, tá ligado? Principalmente na época do PS3, onde... É claro que ia sair dublado aqui no Brasil, velho. Só fez sucesso aqui. Por que caralho ia fazer outra coisa? Tá ligado? O bagulho só faz sucesso aqui e na França, né? Porra, o mínimo que se espera é que duble essa porra. de dublar jogos pra BR era um bagulho, tá ligado? Raro. Mas... Sim, eu entendo, né? Que é o tipo de coisa muito rara na época. E hoje em dia, se você parar pra pensar, aí não é raro, né? Porque a maioria dos jogos de anime não são dublados. Filha da puta, né? Meus amigos, a atualidade é foda triste. também, né? E vamos começar com o mais leve daqui, que é Jump Force. Pra que citar Jump Force, cara? Pra que citar essa porra desse jogo, foda-se? Meu Deus do céu. O que é isso? O jogo, meus amigos, ele é feio, mas ele é horrível. Os personagens com essa pegada realista da Unreal Engine ficaram nojentos, mano. Olha o cabelo do Yugi, parece que é de borracha. E o olho do Midoriya, ele parece um boneco, tá ligado? O rosto... Gente, o Piscine, ele tem que entender que o foco aqui não tem que ser na escolha de design, não, cara. Porra, Piscine, escolha de design não significa nada no bagulho, na engrenagem do problema. É só algo extremamente pessoal. Chega a ser bobo pra caralho você ficar falando sobre esta porra. Ninguém te fala do problema. Da porra da Bandai, né, que tem o acesso, né, garantido a esses, né, aos direitos desses jogos. E como ela, como detentora, tá ali manipulando as paradas, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o máximo que ela vai poder fazer capitalizando o bagulho sem gastar o mínimo tostão fudido. Então, ela vai pegar o molde pré-pronto que mais dá dinheiro, que são os jogos de Naruto dela, e ela vai ficar replicando infinitamente esta porra em outros jogos, trocando apenas essa skin desses bonecos. Daí não importa qual empresa que ela tá se aliando pra fazer a parada, não importa o caralho que for, não interessa. Os jogos vão sair padronizados como se fosse esta porra, né, de jogos onde você tem aquelas arenas 3D igual a porra do Naruto Ultimate Ninja Storm 5, sei lá, 2, 4, qualquer um depois do PS3 e PS4 ali. Igualzinho essa porra. Vai ser isso trocando skin. Vai ser isso pra Jujutsu, vai ser isso pra Boku no Hero, vai ser isso pra One Punch, sei lá. Qualquer porra que você quiser. Quando sai desse formato horroroso batido e volta pro 2D, pelo menos, quando você sabe, alguma coisa sai uns milagres assim, como, sei lá, o Dragon Ball, o Fighter Z,
que maravilhoso. Foi um milagre, né? Um ponto fora da curva. Mesmo assim, às vezes eles vão lá e fazem os negócios genéricos ao extremo. Então, é foda, cara. Essa é a direção da crítica. Esse é o negócio. Não é que tem a Shine, mas é a opinião do Piscine. Mano, foda-se se essa aqui é a opinião do Piscine. É uma opinião burra. Desculpa. Quando você vai criticar um bagulho que é realmente um problema real, é você pegar esses jogos que estão destruindo basicamente um gênero, que cada vez vende menos, que as pessoas estão cansadas dessa putaria replicando ao infinito. Você critica isso, que é o ponto-chave da parada. Aí depois você puxa uns negócios a mais pra citar: os designers ali foram minha merda, as animações 3D foram removidas de um jogo anterior pro próximo. Beleza, é assim que você produz o bagulho. Aí não, você inverte o ônus do bagulho, faz a coisa mais básica ser um problema gigantesco, e o problema real você nem abordou ainda. Será que vai abordar? Tá o restante do vídeo? Já tá na metade já. O rosto dos personagens não tem nenhuma animação, não tem nenhuma personalidade, tá ligado? Eles são só uma expressão que mexe a boca. Eles ficam tipo: não, Goku, eu irei fazer isso sem sombra de dúvidas. Se basearam na Nintendo, né? Com os Pokémon. Que é igualzinho. É torto e é direito, uma história, filhão, que só tá ali pra falar: é por isso que eles estão junto, e nem desenvolvem um jogo, cara, que era pra ser, sinceramente, algo incrível. Vários personagens de Shonen ali saindo na mão, porra, filhão. Tanto que a gameplay não é a pior coisa do mundo, tá ligado? Mas é tanta partícula, tanta poluição visual, que eu mal consigo entender o que os personagens estão fazendo. E as empresas vendo que jogo de anime tava dando certo, virou moda, filhão. Todo anime que é popular agora tem um jogo de anime de luta. One Punch Man, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero tem. Tentaram fazer um jogo Musou de Berserk que tá ali, né? Não é bom, não é ruim, tá ali. Só que assim, mano, eu não me incomodo com ter uma penca de jogo de anime por aí, tá ligado? O problema é que todos são jogos de luta e jogos de luta mediano. Todos esses jogos de luta bebem... Sim, é difícil você falar que a Arena Fight é a porra do jogo. Cara, Cine, faz um roteiro, um só, um roteiro. Só faz um, por favor, um roteiro só. Vai com o seu roteiro, você para, aí você vai lá e vai pesquisando as coisas, Piscine. Por favor, Piscine. Uma vez na vida, faça isso. Pelo amor de Deus, cara, não é possível isso. Tem da mesma fonte que o do Naruto, que é uma arena 3D. Eles têm um gráfico bem meh, tá ligado? E todos estão ali pra farmar uma grana fácil. Eu sei que pra quem não é dessa comunidade de jogos de luta, tudo pode acabar parecendo meio igual, tá ligado? Mas eu te garanto que não é. Marvel vs Capcom 2, com combos rápidos, longos, diversas combinações de personagens que você pode fazer e as mecânicas únicas que ele tem, é diferente de Guilty Gear, que vai pela mesma pegada de combos rápidos e parará, mas ainda assim tem suas diferenças. Ele é um jogo único, seja pelo estilo ou seja pelos personagens. Tipo, o tanque de Marvel vs Capcom... Você poderia ter citado, como você tá tratando sobre jogos de anime, o próprio Dragon Ball FighterZ, né? Que é um exemplo muito bom pra citar e depois comparar com sei lá, o Naruto Ultimate Ninja 1, que é um exemplo também muito bom no jogo de estilo semelhante, mas que são de propostas totalmente diferentes. Não é igual ao tanque de Guilty Gear. E é isso que é igual nesses jogos de anime. Praticamente são skins diferentes, tá ligado? Os personagens são muito equivalentes, a jogabilidade é praticamente a mesma, só muda que aqui ele tá de espadinha e aqui ele tá dando porrada, ó. Só que aí a gente vai pra aba de animes da Steam. E aí, filhão, você vê ali, né, Neon White, vê o Persona, pô, só jogaço. Persona tem anime também? Acabou aí, filhão. Não desce mais que isso, porque depois... pesadelos puros. A sessão de anime se resume a jogo de hentai, filhão. E não dá nem pra chamar de jogo, na verdade. Por que a gente tá nesse tópico? O que tem a ver isso daqui? Não tô entendendo. Não sei, sinceramente. A crítica é porque a Steam coloca ali, disponibiliza a opção que você pode remover clicando para censurar os jogos de conteúdo mais 18. Essa é a crítica. É essa. Nada tem a ver com o que está sendo dito aqui agora. O problema é
Porque o bando de nerdola quer ver uns peitos 2D. É isso. Piscine, que porra é essa, Piscine? O que tem a ver com o bagulho, Piscine? O que tem a ver com a indústria, Piscine? Tá listado naquela porra da Steam que você acha que é tudo feito pela Bandai, sei lá. Tem nexo não, caralho. Porra, bicho. É basicamente uma... Cara, eu sinceramente não sei o porquê disso. Porque, de novo, as pessoas têm liberdade pra jogar as caralho que eles querem. Não cometendo nenhum tipo de crime, tá lá. A opção pro pessoal que quiser comprar, tá de boa ali. Você compra, joga, se diverte das suas maneiras. Beleza, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Agora, não tô entendendo essa situação, homem. Não tô entendendo, Piscine. Eu queria que a Steam proibisse que esse tipo de coisa existisse. Vamos censurar e as pessoas não podem fazer mais. E a Jéssica, que porra de purismo é esse vindo de você? Isso pra mim parece muito mais falso moralismo do que qualquer outra coisa. Você pode achar zoado pra caralho, tá ligado? Mas novamente, a Steam te disponibiliza a opção lá. Você clica naquela opçãozinha, nunca mais é recomendado nada, some todos. Todos eles desaparecem. Você nunca mais vai ver nada. O que é isso? Virou um bode expiatório o vídeo pra ficar batendo em maluco? Uma penca de jogo assim, filhão. E os caras não pegam qualquer temática, não. Tem um jogo filhão. Pelo amor de Deus. Jogos de anime. Tem os animes também que são assim, né? Tem um famoso lá, né? Que no final o protagonista virava um pombo, que era quase a mesma coisa. Poderiam ser tão mais do que só lutinhas, tá ligado? Mas sim, jogo com esse tipo de temática tem que ser revista. Aí você vai lá e denuncia pra Steam, e a Valve pode ir lá e banir a parada. Acontece de vez em quando, inclusive, com vários tipos de jogos que são desde tentativas de fraude, que por algum motivo a Steam deixou passar, né, e valeu, ou jogos que podem, porventura, serem uma manifestação que é um crime. Como eu falei, o que importa é, se o jogo não está cometendo nenhum tipo de crime, beleza, tá ali, de boa. Agora, se tá fazendo uma apologia de um bagulho merda desse, que é um crime, você vai lá na Steam, denuncia a parada, ajuda o pessoal e sai denunciando, que a empresa vai lá e tira fora. É o que deveria fazer, né? Se não tirou ainda, aí você tem que ir atrás da Valve, que ela que é a responsável dessa porra, entende? Não é citar isso daí como se fosse parâmetro para queda dos jogos de anime, que é o motivo de você estar criando esse vídeo aqui, que era o foco do bagulho aqui. E por que a gente tá falando disso aqui agora? One Piece World Seeker tá aí pra me provar isso, tá ligado? Sei lá, mano, faz um hack and slash de Kimetsu no Yaiba, faz um action RPG de Jujutsu Kaisen, varia a fórmula, tá ligado? Quando se fala de adaptar animes Esse que é o ponto, caralho, esse é o ponto central do bagulho, né? Essa tem que ser a crítica, não é ir pra esse lado aleatório pra caralho que você foi. Porra é essa, Piscine? jogos, eles são muito versáteis, tá ligado? Você pode fazer um jogo no estilo que não seja de luta. Só que é tenso, mané, que quando a base do bagulho dá certo, as empresas só jogam no seguro. Ah, jogo de anime de luta deu certo, então todos os jogos de anime vão ser de luta. O que é um baita do desperdício, Sim. né? Eu sei que tem Persona 5, Essa é a eu crítica. sei que tem Neon White, eu sei que tem Como que é Master de Final Fantasy VII. Demorou 9 minutos pra você perceber a crítica. Mas eu gostaria de ver um jogo de Kimetsu diferente, eu gostaria de ver um Eu gostaria de ver jogo de Kimetsu nenhum, não. Eu gostaria que Kimetsu fosse, inclusive, esquecido que existe. jogo de um anime que é diferente do que um joguinho de luta, tá ligado? Mas infelizmente a gente só tem a mediocridade, né, mané? Eu espero que isso daí mude, mas sinceramente, eu acho que o poço só vai mais fundo. Bom, rapaziada, mas por hoje é isso aí, eu vou ficando por aqui hoje. Caralho. Vocês me recomendaram pra falar de jogos de anime, inclusive, eu não lembro exatamente Tá, quem porra. é, desculpa, mas muito obrigado pra você que sugeriu isso. Chega, né? Por isso que eu demorei tanto tempo pra poder fazer o react desta porra aqui. Né? E deveria ter ficado mais. Puta que pariu, hein, Piscine? Puta que pariu. Nossa, esse homem me estressa, velho. Tomar no cu. Às vezes não dá pra entender a direção que ele toma. Que ele está citando Final Fantasy, sendo que não é um jogo de anime. Eu sei lá, Piscine é doido. O roteiro é doido também. Sei lá o que ele arruma na cabeça desse homem, cara. Enfim, né?
Você Essa. Vamos ver do quadro em branco dele, né? Dar uma respirada depois de Piscine, né? Porque Gabriel Bressini irrita, né? Então é importante. Quando o autor de Tokyo Ghoul escreveu Hunter x Hunter do quadro em branco. Atrás eu recomendei lá no Rios, no nosso Instagram, o mangá novo do autor de Tokyo Ghoul, que começou a sair aqui no Brasil. É um videozinho curto, mas ali eu falo sobre o ritmo descontrolado que esse mangá tem no começo, como a trama se move freneticamente, sem dar muito contexto pra gente, mas que muito rápido tu já tá fisgado nessa nova estrutura de sistemas e organizações que policiam aquele universo. E tanto essa ideia de policiar os sentidos, aqui os registros são divididos em classes, onde até é permitido que os sujeitos de classe B manifestem seus poderes sem serem punidos caso percam o controle e precisem se defender, mas aqueles sem registros são proibidos completamente de usar esses poderes, quanto à noção de que esses poderes podem surgir como manifestações de sentimentos confusos, dos medos, angústias e contradições dos personagens, sugerem algo do que a gente vê muito no trabalho As do maldições Togashi, de por Jujutsu? exemplo, principalmente em Hunter x Hunter. Eu acabei me interessando, indo atrás demais sobre o trabalho dele, eu acho que a maioria de nós só conhece Tokyo Ghoul mesmo, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês não só como a obra do Togashi influencia o trabalho do Ishida, falar do como passado também do comentar Hisoka? esse tal capítulo especial aprovado pelo Togashi que ele escreveu em 2016, contando sobre o passado do personagem do Hisoka. Ok. Agora eu não sei porque essa matéria no site da Crunchyroll fala sobre o Ishida ter sido assistente do Togashi, na verdade a informação que eu encontrei é que ele é ex-assistente do Haruyasu Hisa de Kingdom, mas comenta aí embaixo se vocês souberem algo sobre isso, eu posso estar viajando aqui também. Sei Mas lá, vai que essa porra tá desatualizada e realmente era. a história do autor de Tokyo Ghoul ser Ele ex-assistente trabalhou em algum momento ali Gente, junto. o Togashi é coisa que eu só achei em teoria de Amino, coisa do tipo. Tem gente dizendo até que são as mesmas pessoas e tal, né? Ou vai ver, rolar o bagulho e foda-se, né? Bobagem, pelo trabalho deles tem algumas coisas em comum. O que realmente aconteceu foi que em 2015, no dia 1º de abril, o dia da mentira, o Ishida soltou mesmo uma arte do personagem do Hisoka, como tá ali na matéria. Isso ainda existe lá no perfil do autor no Twitter, onde ele brincava que estava produzindo uma história oficial de Hunter x Hunter e depois até se desculpou por ter usado a palavra oficial, já que não tinha nada confirmado e tal. E parece que daí que os editores vieram com a ideia de realmente produzir essa história. Ela foi publicada junto com o lançamento do 33º volume de Hunter x Hunter e o 7º de Tokyo Ghoul Re no ano seguinte, e saiu junto com uma entrevista dos dois falando sobre o mangá e o processo de cada um. O Ishida conta como uma das primeiras figuras que ele copiou na época de escola foi exatamente a do Hisoka, e se vocês pararem para reparar, realmente tem alguma coisa na maneira com que o Togashi olha pro Hisoka no mangá dele, que aparece muito no desenho do Ishida também. Essa visão meio cadavérica, mas cheia de libido, meio dopada, mas a flor da pele ao mesmo tempo. Tem tanto uma malícia, essa cara de personagem capaz de manipular qualquer um, quanto uma transparência, no sentido de parecerem sujeitos pelo menos honestos com seus próprios sentimentos. E manipular geral, né? Cara, isso aqui chama-se personalidade na porra do personagem. O Ishida fala que se o autor original tivesse qualquer ideia de como deveria ser o passado do personagem, ele estaria disposto a ouvir e continuar partindo dali. Mas a gente tá falando de um mundo, como de Hunter x Hunter, capaz de suportar todo tipo de visão, digamos assim. É completamente possível imaginar um personagem 100% imerso em si mesmo, funcionando nas próprias regras, que só fazem sentido pra ele, preso em algum tipo de paranoia. A recomendação do Togashi pro autor, então, é a mais desafiadora de todas. Desenhe o Hisoka livremente, da maneira com que você imagina ele. Naquele vídeo da luta do Hisoka com Kuroro aqui no canal, eu falei um pouco sobre como esse é um personagem fascinante, extremamente à flor da pele, muitas vezes acima de qualquer racionalidade, no sentido de realmente transcender a ordem e a moral daquele mundo, como o desejo dele é sempre por sentir alguma coisa cada vez mais. Faz sentido. O Togashi fala como esse é um personagem que ele gosta mais quando não sabe exatamente que movimento ele tem que fazer, que ele vai imaginando o mundo, a história, determinadas condições, e o Hisoka ele só deixa solto, como um elemento que nem ele pudesse controlar, que pode simplesmente esbarrar em um outro personagem pelo caminho, capaz de devorar tudo e todos a qualquer momento. Não à toa, o Hisoka virou um dos protagonistas de Hunter x Hunter, né? E ele guia a história atualmente. Porra, ele é a força matriz do arco atual do bagulho, sabe? E a Ryodan vai muito de Barça. Vai muito de Vasco. Você tem certeza que vai dar merda, né? A gente não sei se a gente vai conseguir ver futuramente, né? Nunca se sabe. Mas o homem voltou, não voltou pra brincadeira, não.
Ele fala sobre como gosta do personagem do Juzo em Tokyo Ghoul, essa mania que os dois têm em comum de parecerem gostar de machucar a si mesmos. E aqui já vem o primeiro acerto do Ishida nesse capítulo de 69 páginas sobre o passado do Hisoka. Um detalhe que curiosamente o Togashi adorou, inclusive, que é essa primeira imagem do Hisoka na história, encontrado espancado e exposto no chão. Essa é uma decisão interessante porque não carrega em si nenhum tipo de glamour. É como se a trupe do Moritone, o grupo de personagens criados para esse capítulo, encontrasse o Hisoka ali acabado, como se depois de qualquer uma dessas brigas sem sentido que ele se mete. Só imaginar quantas vezes isso já pode ter acontecido é um tanto perturbador. E é um negócio que foge do controle, cara que sempre procura luta, do próprio Togashi. Nada nos dá qualquer indicação aqui de algo que possa explicar racionalmente o comportamento dele. O fato de começar a história assim se justifica puramente na crença de que o Hisoka é um personagem capaz de se mover sozinho e pode estar caído ali no chão quando a história encontrar ele, pra nos contar dali pra frente. Seria um truque? Faria alguma diferença ser um truque, se é assim que a gente tá vendo ele agora? Essas ideias do Hisoka como alguém que é até difícil de imaginar uma vida passada vai aparecer na própria descrição daquele lugar, onde se passa o capítulo do Ishida, Glanglass Land, a capital do prazer, que já foi uma cidade pobre, depois foi uma cidade rica, e agora lucra com cassinos, numa espécie de competição bizarra pelos melhores artistas, que estabelecimento vai conseguir a performance mais badalada e pagar mais por isso, sem raízes bem definidas em nenhuma das partes da história daquele lugar. O que teria atraído o Hisoka até ali? O acaso, quem seriam os melhores artistas, ou a própria malícia da estrutura daquele lugar? O que importa é que a indústria do entretenimento se tornou uma marca por lá, e daí em diante a história vai funcionar nessa tensão entre esse personagem que quer devorar tudo que encontra, observando de longe, medindo suas presas, com o Ishida tentando oferecer um mundo interessante o suficiente para tirar alguma reação dele. A gente vê esses personagens se apresentando, performando, capazes de feitos impressionantes, ainda que talvez um tanto apáticos dessas formas vagas. É diferente daquela figura transbordando que o Togashi imagina o Hisoka, onde estão ali todos os sinais de excitação, mas a gente sempre vê aquilo de fora, quase como um tipo de fera, alguma coisa assim. Aqui o Ishida propõe uma visão do começo ao fim completamente afetada por esse desejo. Eu vi gente por aí falando que a história não tá completa, que ele não finalizou o desenho, mas eu não acho que é bem isso, e o próprio Togashi comenta sobre. É uma história completa, com começo, meio e fim. Sim. A sacada aqui é que o mundo todo, toda essa cidade, todos os personagens parece carregar um pouco dessa afetação, dessa instabilidade, como se a página não fosse capaz de capturar um momento estático da vida naquele circo. Faz sentido. É o próprio Hisoka quem pede pra... Eu acho que, não ironicamente, isso daqui era exatamente o que ele queria fazer. Não é que ele não terminou isso aqui, foi o aro, né, os traços iniciais do negócio, né? Só fez os artwork da base do bagulho só e foda-se, né? E não foi o caso. O design era pra ser assim mesmo, porque não é como se ele fosse obrigado a lançar esse troço em um prazo específico, né? Porra, ele não teve que ficar com pressa. Tanto que foi lançado para comemorar um aniversário específico lá, junto com o lançamento do volume específico lá de Hunter x Hunter também, e depois lá do Tokyo Rei, enfim. Não é o caso. Ele tinha o tempo que ele precisava lá. E isso daí foi o jeito que ele quis contar a história. Então tem um motivo por trás de se aportar assim. Para fazer parte da trupe, como se quisesse medir até onde vai a verdade desse grupo à margem de órfãos, sem teto, sem um lugar para voltar. A identificação de algum deles com Hisoka passa exatamente por essa ideia de que ele também não tem um lar. Mas a gente não faz a menor ideia se foi isso mesmo que interessou o Hisoka, né? Por exemplo, porque ele meio que tem essa chave, né? Quando ele precisa esperar por algo interessante, o Hisoka só deixa o tempo passar, e isso pode passar uma imagem errada dele como um personagem melancólico e solitário. Mas por outro lado, também não parece de nenhuma forma um cara mal resolvido, se realiza completamente nessa expectativa pelo momento em que a adrenalina e o impulso de morte vão poder vir à tona. Ele fica no máximo entediado. Até quando isso vai durar? Em que momento o castelo de cartas vai ruir? A gente sabe que ele deseja alguma coisa, que aquela espera não é pra sempre, mas o tipo de bizarrice que tá passando na cabeça dele é como o Togashi fala, não importa quando tu explique, sempre vai ser mais potente na imaginação do leitor. E se aqui, no meio dessa calmaria, é o primeiro momento em que o Ishida realmente sugere um tipo de malícia típica do Togashi, na visão dele sobre o Hisoka, também é como se assumisse que daqui pra frente, com o mundo posto, ele vai simplesmente nos conduzir até a destruição desse mundo. Eu gosto muito também dos detalhes do Hisoka no mangá. Que ele usa os naipes em todas as falas dele, basicamente, né? Raro quando não é o caso. Serve sempre pra entoar um tipo de emoção diferente que ele quer passar quando ele tá falando, né? Quando ele tá sendo malicioso, por exemplo, ele usa o copas. Ou quando ele quer ser irônico também. Então, é um detalhe que você não, infelizmente, você não tem como transpassar essa porra, né, pro anime. Infelizmente, você perde isso na adaptação.
Acho isso um negócio do caralho. A gente vê o Hisoka se preparando, assumindo seu papel no espetáculo, sua fantasia, como se estivesse se preparando para um crime, se maquiando para o grande finale. Tá coringando o homem. Para encenar uma sequência de violência como aquelas de Hunter x Hunter no final do capítulo. Ele teria feito essa maquiagem pela primeira vez aqui, ele teria se transformado nesse momento, porque até aqui o Hisoka aparecia de rosto limpo. Teria sido no circo que o Hisoka descobriu como mais divertidas as coisas ficam se maquiando. Foi um momento que ele se libertou, né? Ele foi lá e matou Forehead ali. Ou aqui ele simplesmente dá vazão para algo anterior. Porque enquanto a trupe fantasma em Hunter x Hunter, por exemplo, tem esse lance da resistência de encontrar algum tipo de verdade na performance, o Hisoka sempre foi do tipo que só desaparece nela, essas várias versões de si mesmo ao mesmo tempo, como o criminoso das 100 faces do capítulo. São suas vontades imediatas que o definem, o que sente ali, naquele momento, e por isso pode ser sempre uma pessoa diferente, que não parece ter uma posição clara sobre o que está acontecendo para além do que aquele lugar é capaz de oferecer para ele. Foda. E o Hisoka começa mesmo a roubar as habilidades dos membros da trupe, que então começam a esconder seus treinamentos pro Hisoka não ver. O desejo de invadir essa intimidade, expor essa intimidade completamente, é o que move o personagem. Outro acerto do Ishida, porque o Togashi também disse ter se interessado por trabalhar com esses personagens do circo. Um desejo pela história que a própria existência dessa história é um espelho. A gente quer saber, por exemplo, como foi aquele teste com a folha quando o Hisoka fez pela primeira vez. Mesmo que isso não mude qualquer coisa, porque o Hisoka é o tipo de personagem que já faria tudo isso instintivamente. Então é mais sobre essas reações, a ideia de quando ele enxerga o Nendi que cabia tão mais ali em uma única pessoa pra descobrir. Nos parece muito sedutor e o Ishida não tem qualquer coisa pra dizer sobre o Nen, inclusive do Hisoka, quanto tem sobre o que ele sente a respeito daquilo. A ideia é de que ele poderia aprender isso a qualquer momento, e só calhou do autor de Tokyo Ghoul ser quem tá se divertindo com isso dessa vez. E olha que enquadramento interessante que ele faz da profissão de Hunter aqui. A ideia existe nesse universo dele também, lógico, ainda que pro Hisoka esse seja só mais um detalhe significante, o que importa é como chegar até as pessoas, mas o Hunter não é apresentado aqui naquela versão sonhadora, aventuresca do começo de Hunter x Hunter. O Togashi sempre foi um cara que se divertiu com a simulação e o Ishida traz aqui pra um negócio meio que de sonho que não se realizou. Tem esse personagem que queria ser um Hunter e não conseguiu, tá nesse lugar de um sonho frustrado que poucos de fato realizam e tem tantos outros em volta sobrevivendo com o que podem e tentando sentir alguma coisa. E a gente tem essa entidade do Hisoka assombrando as páginas, essa série de ângulos inusitados do personagem tentando encontrar algo real pra destruir, um palco maior ainda pra consumir a si mesmo, seu adversário, tudo em volta. A própria criação desses outros personagens em um capítulo especial de pouco mais de 50 páginas, do passado de um personagem que nunca precisou disso no final das contas, igualmente como um ato de destruição. Vai falar sobre um artista tão obcecado por produzir alguma reação que é capaz de todo tipo de ato de crueldade, em um mundo que nossas reações foram capturadas por esse sistema de entretenimento, um espectador que busca qualquer coisa que surpreenda ele. Enquanto usa magia, mesmo o mago está sob seu encanto, e se essa magia for quebrada, tudo que resta é um homem. O mestre que igualmente performava, buscava algo que não tinha forma definida, simplesmente guiado pelo destino. Não existe coisa como magia, e isso só deixa as coisas mais sombrias. E é isso que eu curti tanto nesse capítulo. Ele não busca uma explicação racional para as atitudes do Hisoka, ele simplesmente reconhece a natureza livre do personagem e tenta chegar em algo interessante sobre ele a partir desse choque com o mundo que tem para oferecer. É isso aí. Se o Togashi tem essa tendência de aprisionar seus personagens, criar sistemas, condições, dá pra dizer que o Ishida tem um estilo muito mais solto, no sentido das coisas se movimentarem muito pela pura ideia do movimento. Tudo aqui, inclusive as regras desse mundo, tudo é visto com desejo, tudo desperta interesse dele, as páginas são recheadas de sensações, de gestos, o quanto ele consegue evocar essa extravagância importante aqui pro capítulo. O Ishida diz ter feito essa história tentando descobrir o que ainda divertia ele em desenhar mangás. Eles falam sobre como isso é uma grande questão pro Togashi também, e o resultado é algo tão, mas tão diferente de qualquer coisa que a gente veria em Hunter x Hunter, mas ao mesmo tempo totalmente uma interpretação possível que no final é tão simples quanto isso soa. O Hisoka simplesmente desaparece e deixa aqueles personagens pra trás, algo que só ganha forma quando sentido. Pra nossa pergunta, como seria o passado do Hisoka em uma história, a gente continua com a resposta do próprio personagem. Não sou lá muito de falar sobre o passado. 3 avisinhos rápidos, tem vídeo exclusivo para os membros e apoiadores. Meu próximo... Muito bom o vídeo, tá? É uma história incrível essa daí, inclusive. Pena que toca igual uma bosta. Meu nome é Isabelle Macedo. Foda-se.
Psicologia dos animes. Afim não. Confesso que eu não tô afim não. Jujutsu até aí. Eu li Suguru Geto e falei, no nem. Já diria meu querido Nikola Tesla. Saiu de Hunter pra Jujutsu. Aí é querer morrer. Não tem condição uma porra dessa. Agora que tu voltou aí, Guilmi. Diz aí então. Cadê a música? Mas aí, qual que é a próxima? Tem que pensar na próxima já. Que vai sair até dezembro, né? Pelo andar da carruagem. Aí é foda. Oxe, o maluco viu, Megamente? Ele viu que o troço lá que. Eu. Falando em Megamente. Estão destruindo Kung Fu Panda 4, hein, moleque? Que tenso. Tenso. Nossa, eu falei dessa merda. Recomendaram aqui um negócio relacionado sobre. Não seja por isso. Kung Fu Panda. Pronto. Quer outro então? Bem 10. Mais uma ideia? Avatar. Quer lançar uma braba mesmo? Dragon Ball. Até hoje ninguém fez uma música do clássico. É a vida, né, cara? Essa é a vida que tu escolheu. Infelizmente é isso daí. E eu vou continuar batendo na tecla que não deveria ser impeditivo para você fazer música. Se você não tem condição de pagar as edições pica da Cena Geek, faz que nem o Rodrigozinho. Mete a arte estática naquela porra e dá-lhe cantoria na música inteira. Foda-se. Não é como se você. Não é como se ninguém soubesse do que se trata, né? Recriei Dark Souls, só que 2D. É.
Olhando o Gemma Plays aqui. Não é nada que me chame muita atenção. Mete um gif do Goku, criança na nuvem voadora, e só vai falando sobre o bagulho. E vai, e vai, e vai. E valeu. Você tem a música. Inclusive eu fiquei te perguntar, né? Se não dá problema não usar as imagens de Inazuma Eleven, não? Porque, né? É da TV Tóquio, né? Assim como Pokémon. E se dá problema com um, eu imagino que dê problema com o outro, né? Então torcer pra não dar problema, não dar essa porra, né? Mas sendo sincero, dá pra meter uns bagulho basicão pra ajudar a mostrar ao pessoal o seu talento, só apenas com a sua letra. E o canal ir crescendo por causa da periodicidade sendo cumprida melhor do que um vídeo a cada 5 meses. E aí mais pra frente, quando você tiver com mais condição, e o canal for maior, você começar a fazer umas edições mais diferenciadas, pô. E aí nesse meio tempo você pode tentar ir aprender a mexer nas outras coisas, né? Tipo mixar, pra não ficar dependendo de certas pessoas aí que não entregam o trabalho a tempo. Supostamente. Me recuso. Porra de bug trap. Eu lembrei de botar essa porra, lembrei, né? Ah tá, nossa, que susto. Jesus Cristo. E você me recomendando esta porra. Saiba que eu penso coisas bastante negativas a respeito sobre, mas que eu não falarei para não me encher o saco. É assim que tem que lidar. Você também queria que fosse desmonetizado, né? Porque as últimas vezes que eu vi coisa do PJ. Um Deus. Isso aqui tem cara de ser vídeo principal do Daniel. Então, no. Leia o título da live. Isso daqui vai tudo pro segundo canal. Então, não vou usar vídeos que eu usaria no primeiro. É, papo reto, né? A gente viu 3 vídeos aqui. 2 o Supremo indicou.
Né? Os dois que ele indicou foram muito bons. O que eu, por teimosia, vi por livre e espontânea vontade foi uma desgraça. Enfim, Piscine. Cada coisa que o YouTube recomenda, eu fico até com medo. Caralho, tá difícil de achar a coisa. Isso. Porra é essa, cara? É, chat, tá difícil de achar um bagulho legal pra ver. Ah, de boa, também não é como se fosse uma prioridade incrível. Já tem 3 vídeos, já rendeu pra caralho, já. Dá pra usar, ó, lá, o segundo canal de boa. Também. Tá tranquilo. Ver mais vídeo do Piscine, não. Piscine é um negócio que você tem que ir com doses separadas, né? A dose tem que ser pequena, quantidades bem pequenas pra você não ficar maluco. Tá vendo um monte de vídeo Piscine, a tendência é você ficar louco. Essa é a verdade. Tô suave de Piscine pelo próximo mês. Eu acho que o Piscine é um gênio. E em algum momento no futuro, quando ele tiver já uns 40 anos de idade, ele vai estar num podcast. Vão estar falando um monte de groselha lá. Né? Ele vai estar falando, não. Tô pensando em encerrar a carreira e tal. Curtir a vida boa aqui em outros projetos. Fora aqui da internet. E tal. Ele vai perguntar, não, pô. É Piscine, como assim? Você vai parar? Como é que a gente vai ficar sem o cara que fazia esses vídeos tão diferenciados de anime, o pessoal ficar maluco, né? Dando engajamento pra tentar te corrigir, porque você só falava bobagem e tal. Eu nunca falei bobagem porque eu queria, não, pô. É porque eu criei um personagem onde eu falo as coisas mais horríveis e sem sentido do mundo. De propósito. Pra fazer as pessoas me corrigirem e achar que eu estou ficando doido, que eu só falo bobagem e que eu não consigo fazer um roteiro. Eu ligo a câmera pra gravar e saio falando qualquer asneira. Porque eu sabia que assim eu ia conseguir engajamento, o pessoal ia ficar tipo de boa, porque dislike no fim funciona como like de qualquer forma, serve pra engajar. E eu ia conseguir ganhar meu dinheirinho. Mas a verdade é que eu não concordava com as coisas que eu falava, não. Falava qualquer bobagem ali, pra poder dar 10 mil de vídeo, valeu. Eu acho que em algum momento o Piscine vai falar essa porra. Anota aí, é um personagem, o Piscine não é maluco nesse nível aqui. E ele finge, porque ele criou esse personagem pra poder criar conteúdo em cima. Que ele, quando ele fazia antigamente o cenário transparente, indicando as paradinhas e tal, aprofundando nas paradas e criando um roteirozinho legal, os vídeos antigos do Piscine, quando ele nem tinha webcam pra usar no bagulho, era só uma gameplay aleatória de fundo dele falando um monte de negócio com as imagens aparecendo de vez em quando. Naquela época ele realmente se preocupava em fazer um negócio, né? Ele mostra que ele sabe fazer. Mas provavelmente não estava dando aquele retorno realmente legal do que quando ele começou a falar umas groselhas como o vídeo de hoje.
te dá muito mais retorno, convenhamos. Então essa é a minha teoria do nosso querido Gabriel Perecini, que eu tenho certeza que vai se confirmar no futuro. Me recuso a acreditar que ele fala na moral essas coisas. O homem é maluco, simplesmente não tem sentido, tá ligado? Não tem condição. Pô, direto, não é como se fosse apenas esse vídeo, direto ele fala dos negócios que na teoria não deveria estar ali, mas ele vai lá e cita. Quebra totalmente o argumento, né? Eu tô cansado de ver vídeo do Piscine, em que às vezes ele tá criticando um bagulho que ele elogia e que faz mais sentido na crítica do que no elogio, tá ligado? Às vezes ele tá elogiando um negócio que é literalmente a própria crítica. Aí você fica, que? O homem é maluco, não tem como você não ficar doido vendo o Piscine. Quer ouvir mais rap de Jujutsu? Quer tomar um timeout? Eu só acho que ele é muito prolixo. Acho que era prolixo, né? E verboso mesmo. Aí, prolixo, acho que até eu sou. Eu acho que o Piscine, como eu falei, é um personagem que ele faz e tal. E valeu. Pera aí, chat. Enfim, chat, surgiu aqui um pequeno previsto, então acho que eu vou ter que encerrar a live. Prolix é uma pessoa que fala demais, né? Sem, né? Precisar, né? Tanto para dizer o seu pensamento. Quando você vai explicar um negócio, você dá voltas e voltas e voltas para chegar no ponto que você quer chegar. Eu acho que isso é natural com todo mundo. Acho que é difícil você conseguir não ser prolixo quando você quer conteúdo. Sabe por quê? Porque a plataforma ela quer que você seja. Que você vai gerar, né, mais tempo de vídeo para poder monetizar mais. Então ser prolixo vira um padrão normal de criar conteúdo. E é difícil você sair disso. Tu viu o vídeo do hack do Defi no motel? Eu vi a live. Quando ele tava não ao vivo. Então não vi o vídeo, porque eu tava vendo a live no dia. Então não teve react, porque eu tava assistindo a live. Mas enfim, chat. Já deu aí 1h30 de live. Então vamos ficar por aqui hoje. Eu vou ter que sair com o meu cachorro e depois eu vou ter que fazer algum negócio. Então é isso. Obrigadão a quem colou aí. Essa live aqui vai pro segundo canal. Quem não se inscreveu no segundo canal, se inscreva no segundo canal. E estamos de volta aí amanhã. Amanhã é o quê? Amanhã é quinta-feira. No caso é hoje, já virou meia-noite. Mas vocês entenderam que eu não tô considerando quinta-feira. E aí quinta-feira eu vejo se eu faço algum gameplay ou se eu faço outra coisa, se eu leio alguma coisa. Aí sexta tem a live lá do julgando o Mario List do moleque. Sábado, One Piece e live de anime. Domingo, Avatar. Beleza? Obrigadão aos senhores, boa noite a vocês. Vamos para o chat. Alô!